Então, vamos retornar. E agora, a professora Ana Cléia Aires. Que a luz estava bem no meu rosto. Então, bom dia a todos e todas, quase boa tarde. Como a Sandra me apresentou no início, eu sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, mas atualmente presidente da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, e é meio que em nome dessa associação que vai se dar a minha fala aqui. E aí eu gostaria de agradecer imensamente a Abrapec, na pessoa da sua presidente, professora Sandra, pela iniciativa de promover um evento para discutir uma questão tão importante como essa que está sendo colocada agora. Eu não fiz apresentação em PowerPoint, preparei um texto aqui para eu me basear, porque são muitas ideias para expor. Então, eu queria dizer primeiro que a ASBEM-Bio tem feito um esforço de chamar os seus associados para o debate. Esse esforço começou ainda na gestão anterior à nossa, que é atual, e infelizmente, como em outros campos da sociedade, como em outras associações, o debate não tem sido tão extenso e amplo como a gente gostaria e o tema merece. E isso é importante também pontuar que isso também tem a ver com uma agenda que é uma agenda super apertada para dar conta de pensar uma reformulação curricular para o país. Então, o primeiro prazo que foi dado foi um prazo super curto e, assim, parece que, apesar de ter se estendido um pouco para a consulta pública, o MEC tem muita pressa de resolver essa questão e aprovar esse documento. E isso, obviamente, que dificulta a promoção dos debates que a gente gostaria de fazer. Mas, de uma certa forma, a gente tem conseguido fazer algum debate. A posição da ASBEM-Bio nessa interlocução com o MEC, eu queria também ressaltar aqui, é uma posição de manter sua independência em relação à proposta da BNCC e, basicamente, de reflexão crítica em relação ao documento que foi apresentado. Com esse chamado para essa discussão, para fazer essa reflexão sobre o documento, nós recebemos algumas contribuições, particularmente contribuições mais sistematizadas da nossa Regional 1, que envolve São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, da Regional 2, que envolve Rio de Janeiro e Espírito Santo, e, mais recentemente, da Regional 6, que é a Regional do Norte, que reúne os estados do Norte. E a nossa associação ela tem uma característica de envolver tanto professores das universidades, pesquisadores, mas também professores da escola básica. Então, essas contribuições que nós recebemos envolvem os dois segmentos. Além disso, fizemos algumas discussões com a própria Diretoria Executiva Nacional e também chamando os diretores das regionais também para essa discussão. Então, a tentativa aqui da fala é fazer uma síntese, que não é uma coisa fácil de fazer, dessas contribuições, sem a pretensão de dar conta dos eixos que foram propostos para o debate de hoje e nem de trazer respostas, porque, como foi apresentado aqui, a gente tem muito mais dúvidas, questionamentos e perguntas do que, efetivamente, respostas para essa questão. E, então, eu vou dividir a minha fala em duas partes. Uma parte que faz considerações de âmbito mais geral, que tem a ver com a política de construção da base nacional, e como a gente representa uma associação que é uma associação disciplinar, não podemos também nos deixar de tocar nas questões relacionadas ao
a estruturação dos conteúdos e dos objetivos para o ensino de ciências no ensino fundamental e biologia no ensino médio. Então, as contribuições que nós recebemos, né, dessas regionais apontavam questões relacionadas a esses dois âmbitos, então é assim que eu organizei o meu texto. Então, com relação a essa primeira questão da política, né, de construção, a gente não tem a pretensão de fazer uma análise tão profunda. Algumas coisas já foram colocadas aqui pelos outros professores que me antecederam, e a gente espera que a professora Elizabeth, né, complemente, porque a gente tem lido e acompanhado a discussão no campo das pessoas, dos pesquisadores que trabalham com as políticas de currículo, que têm produzido bastante reflexão sobre isso. Então, esse não é o nosso campo de pesquisa, mas a gente acompanha enquanto pesquisador, enquanto alguém que está preocupado com os desdobramentos disso na ação e no trabalho do professor. Então, eu começo pelo próprio argumento da exigência legal para a existência de uma base nacional, tão fortemente colocado pelos defensores da base, né? Assim, a gente sabe, está lá nos documentos, na LDB, no PNE, que é preciso construir uma base nacional curricular. Então, podemos questionar por que o MEC tem se esforçado tanto, né, com tempo e recursos financeiros para cumprir esta exigência legal, enquanto outras importantes e urgentes questões referentes ao trabalho docente caminham tão lentamente. Então, carreira, salários, formação e condições estruturais das escolas e de trabalho são alguns dos problemas enfrentados ainda de forma tímida e, segundo o nosso entendimento, são efetivamente a base para um trabalho docente efetivo e de qualidade. Então, é importante questionarmos como podemos depositar em um documento curricular a esperança de atingir a tão sonhada qualidade da educação, sem enfrentar com o mesmo ou com mais empenho os problemas estruturais da educação brasileira. Se o argumento é legalista, né, está na lei, todas essas outras questões também fazem parte das exigências legais da educação. Então, a gente precisa também se esforçar para enfrentar esses problemas, não resolver, porque é difícil, mas enfrentar, e a gente não vê isso avançar tanto quanto essa pressa em resolver o problema do currículo. Considerando o próprio documento apresentado, outros questionamentos a gente também fez. A SEB tem chamado as associações das diversas áreas para tratar da base. Como o professor Orlando falou, nós também estivemos nessa reunião que aconteceu em janeiro, em que as associações das áreas de ciências naturais estavam presentes. Nessa reunião foi nos dito que a base é inegociável, assim como é inegociável sua organização e objetivos de aprendizagem. Então, criticamos a opção da SEB em colocar em discussão um documento que já parte de um conjunto de objetivos codificados e detalhados, que mais parece uma listagem de conteúdos, quase uma receita de bolo. Deste modo, não há espaço para discutir o que poderia ser considerado como uma base, já que a legislação não expressa a exigência de que a base seja de uma forma ou de outra forma. Então, perdeu-se assim a oportunidade de discutir princípios norteadores mais gerais que traduzissem para as disciplinas escolares as orientações postas pela LDB, DCN, PNE para a educação nacional. Perguntamos, então, a quem é que serve o estabelecimento de uma base curricular detalhada e codificada? A resposta não parece difícil de ser dada. Os sistemas de avaliação estão aí a demandar um documento desse tipo. Disse-nos também, nessa reunião,
o secretário de Educação Básica, Manuel Palacios, que a avaliação, se referindo às avaliações, né, externas, institucionais da educação, não podem pautar o ensino através dos seus descritores, assim como o livro didático não deve fazer o mesmo, como tem feito, né, há décadas. O livro acaba sendo o principal orientador do currículo e, mais recentemente, os currículos mínimos dos estados e das prefeituras que estão ligados à avaliação, então isso vai impactar e dar uma direção para o currículo nas escolas. E então ele diz, é preciso inverter essa ordem, ou seja, o currículo deve pautar a avaliação e os livros didáticos. Este é um argumento que possui um certo apelo, né? E parece coerente. Então, vamos ter um currículo, a partir do currículo vamos estabelecer as outras questões da escola. Mas a gente entende que isso também pode trazer uma armadilha, porque pode colocar todo o sistema educacional dentro de uma lógica única. Aliás, tem um documento já na plataforma do MEC, que chama, da plataforma da base, que chama Encaminhamentos para Revisão do Documento Preliminar da BNCC, Proposições a partir dos dados da consulta pública, que faz uma síntese preliminar do que já foi posto tanto na plataforma quanto em alguns pareceres dos chamados leitores críticos que já entregaram e que esses pareceres já foram analisados. Esse documento diz assim, lá para o final, na página 10, entre aspas, abre aspas, número também significativo de pareceres aponta a necessidade da versão 2 do documento fazer alusão às ações necessárias a uma implementação da base, políticas de formação de professores, de produção de materiais didáticos, de avaliação, dentre outras. Então, parece que a relação é bem óbvia, né, conforme expressou o secretário. Resta a gente saber o que significa o outras, porque a avaliação e livro didático, né, já é esperado. E é claro que a gente, né, não podemos esperar que um documento curricular aponte ações para resolver os problemas estruturais, mas espera-se por ações que caminhem para essa solução. Porque se houvesse uma fórmula ideal de currículo que resolvesse a questão da qualidade de educação, estimulasse os interesses dos alunos, etc. e tal, teria que haver condições materiais para sua implementação, para além dos materiais didáticos e da avaliação. Mas essa relação entre currículo, livro didático e avaliação nos remete a outra questão que diz respeito ao controle do trabalho do professor. Se não é possível resolver os problemas estruturais, vamos fazer um currículo e livros didáticos que resolvam o problema da qualidade. Desta forma, não só consegue-se que o professor faça o que lhe é exigido de fora, mesmo que sua formação não seja tão adequada para isso, como também, fechando o círculo com a avaliação, espera-se ter o professor e o ensino sob controle. Falta a formação, que também deverá, né, ser ajustada a este modelo, apesar de uma primeira leitura das diretrizes curriculares recentemente aprovada para a formação dos professores, parecer apontar mais para um caminho de autonomia do que de controle. É uma primeira impressão sobre isso, que a gente tem que estudar um pouco mais. Então, da forma como estão organizados os objetivos de aprendizagem, parece-nos que há pouco espaço para ação criativa e autônoma dos professores, passando uma ideia de que em qualquer contexto social, qualquer realidade, qualquer turma, qualquer professor encontra condições idealizadamente semelhantes sobre as quais pode trabalhar com os objetivos pré-determinados. No documento preliminar, há uma sequência estabelecida para o trabalho com os objetivos de cada ano de escolaridade. Sabemos que alguns conceitos necessitam de outros para ser estruturados, então existe um encadeamento entre eles, mas existem formas diferentes de encadeá-los, e o documento parece, né, ter escolhido um que não necessariamente é o melhor ou atende a todas as escolas, os professores e os estudantes.
Ainda com relação ao controle do trabalho do professor e, consequentemente, da formação dos estudantes, o estabelecimento de objetivos de forma tão operacional, às quais deverá estar atrelado o sistema de avaliação externa, coloca o professor a necessidade quase impositiva de explorar ao máximo tais objetivos, buscando garantir o sucesso de seus alunos nos exames. Até porque, em algumas redes, o sucesso, a forma de avaliar o professor está ligada à avaliação dos alunos, e isso está ligado à punição ou à premiação dos professores. Então, vamos explorar ao máximo para que os alunos se saiam bem, né? Porque, afinal de contas, ninguém vai querer que os seus alunos não se saiam bem, principalmente em avaliações maiores, como o Enem, que implica no ingresso na universidade. Essa é uma das faces da armadilha que me referi anteriormente ao se vincular a base e a avaliação. Não que a avaliação em si seja problemática, como o professor Orlando estava falando, mas da forma como ela tem sido feita, ela, né, tem gerado esse tipo de situação. Como disse uma vez a professora Maria Tereza Esteban, que é a professora da UF, se a avaliação fosse produzir algum resultado, pelo tempo que ela já existe, a gente já teria muito avanço na educação brasileira. Então, a gente pergunta que espaço haverá para a chamada parte diversificada, já que, né, imagina-se que o que vai estar nesses sistemas de avaliação seja a parte comum, porque como é que vai fazer se a parte diversificada é diferenciada em cada região, não tem como fazer uma avaliação nacional dela, né, a princípio. Então, ela estando fora da avaliação, corre um certo risco de ser deixada de lado. Então, se prevê uma homogeneização do sistema educacional num país tão diverso, né? Homogeneização dos currículos, homogeneização da avaliação, dos livros didáticos, mais do que já são, homogeneização dos cursos de formação continuada que irão se espalhar pelo país, homogeneização dos sujeitos e por aí vai. E aí a gente pode pensar, bem, mas já existe essa homogeneização, mas a gente a reforça ou a gente trabalha para modificar, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar. Já existe avaliação, então a gente faz o currículo para gerar elementos para essa avaliação, ou a gente pensa em outros mecanismos de avaliação para além das avaliações de desempenho que vêm sendo feitas, né? Outra questão, né, que espaço sobrará para as questões regionais e locais, que tem a ver com essa parte diversificada. Que espaço sobrará para tratamento de temáticas que também são exigência da lei, como, por exemplo, as questões de culturas africanas e indígenas, que está lá como ponto integrador, mas que acaba desaparecendo no conjunto das disciplinas, ficando mais restrita aquelas disciplinas que estão mencionadas diretamente na lei, que é artes, história e literatura, né? Na área de ciências, isso não aparece, né? Então, assim, esses são questionamentos mais gerais, né, dessa produção, dessa política que a gente tem pensado. E agora, um pouco sobre as disciplinas, né? As disciplinas de Ciências Naturais e Biologia, como eu falei, não tem como, né, uma associação disciplinar também não se preocupar e não se debruçar sobre elas. Então, em primeiro lugar, destacamos que a SEB, através de seus assessores especialistas, elaborou um documento específico para a nossa área, também sem antes colocar em discussão concepções de cada disciplina, né? Então, a gente vai discutir a partir de um documento já completamente estruturado, e não o contrário. Vamos discutir, né? Poderia ser uma opção, né? Um documento mais geral que depois pudesse ser mais detalhado, mas já começa-se de uma concepção bastante detalhada. E na própria comunidade de educação e ciência existem concepções diferentes, né, sobre o ensino de ciência, e
não tem como a gente também unificar e achar que uma delas é melhor do que a outra. Então, um documento deveria ser elaborado de maneira que esses tais objetivos da aprendizagem, para usar o conceito, né, que eles estão usando, viabilizasse a exploração e concretização de diferentes formas de ensino nas salas de aula. Mas parece que também não é isso que acontece. Uma primeira leitura dessa parte específica do documento anuncia-se uma ênfase na tecnologia e na ação humana sobre a natureza, embora essa ideia acabe ficando dispersa no desenrolar do documento, no qual os conteúdos são expostos numa organização e no sequenciamento que nos parece desconexa, desarticulada, fragmentada. Essa fragmentação e essa desarticulação são bastante evidentes nas disciplinas de ciências naturais e tem sido criticada de forma generalizada, tanto por pesquisadores, professores e pelos professores da escola que se dedicaram a ler o documento e a pensar sobre ele. Então, esse é um problema importante da área, que é um conteúdo completamente pulverizado e desconexo. A sequência que está sendo apresentada, porque é apresentada uma sequência, né? Outra questão que também o professor Orlando falou com relação à física e várias outras áreas têm colocado, é o excesso também de conteúdos que advém dessa lista de objetivos postos para cada ano de escolaridade. Esse excesso foi identificado pelos nossos associados que enviaram as colaborações, principalmente no componente curricular Biologia do ensino médio, que, embora apresente-se com um reconhecido acúmulo dos debates da comunidade do ensino de ciências, incorporando aspectos importantes ao currículo, sua organização apresenta-se muito extensa e, consequentemente, com espaço de diversificação muito pequeno, o que nos remete novamente à questão da autonomia do professor e às possibilidades de conexão entre os conhecimentos que circulam na escola e na sociedade. A quantidade de diferentes temáticas propostas para serem trabalhadas no ensino médio, principalmente no primeiro ano, inclusive torna-se incompatível com a organização que a maioria, pelo menos, das redes faz em relação à carga horária das disciplinas, né? Uma quantidade imensa de conteúdos para ser dado, em geral, em 2 tempos de aula. E o MEC diz que não é questão da base pensar a estruturação, né, da grade curricular, dos tempos de aula. Isso é um problema das secretarias, né? Se a gente considera que a proposta do documento dá conta de apenas 60%, né? 60% do conteúdo, né? E é imenso, imagino que vai sobrar de tempo e espaço para os outros 40%. Então, a gente arrisca a dizer que o engessamento dos objetivos supõe uma única forma de encadear os conhecimentos. No entanto, reafirmamos que a biologia apresenta múltiplas conexões possíveis que são permanentemente afetados pelas realidades concretas dos sujeitos que habitam a escola. Outra crítica que tem sido feita ao documento, de forma geral, a qual nós concordamos, diz respeito à falta de articulação entre as etapas de escolarização e entre os diferentes componentes curriculares. Em relação a essa articulação entre os diferentes componentes curriculares, um aspecto que causou bastante preocupação foi a falta dos conhecidos temas transversais que foram instituídos pelos PCNs lá no final da década de 90 e que trouxeram possibilidades de diálogo, né, de trabalhos interdisciplinares relacionados a questões e às temáticas socialmente vivas, como meio ambiente, ética, pluralidade cultural, saúde, sexualidade, trabalho e consumo. Pode ser que elas não tenham sido efetivadas do jeito que a gente imagina, mas a gente acredita que ela abria essa possibilidade e muitas escolas puderam se aproveitar disso para fazer esses trabalhos. A proposta da base traz
troca, né, de temas transversais para um conjunto de temas integradores, que são consumo e educação financeira, ética, direitos humanos e cidadania, sustentabilidade, tecnologias digitais, culturas africanas e indígenas, que, ao que parece, estão distribuídos em disciplinas específicas, a maioria deles, com poucas articulações nos componentes da área, e nem sempre visíveis aos professores de diferentes áreas, o que, então, dificulta o trabalho disciplinar. Considerando que o texto dos princípios orientadores da Base Nacional Comum Curricular, quando trata dos anos finais do ensino médio, indica a necessidade de uma articulação interdisciplinar consistente, nos parece que a retirada dos temas transversais e a introdução destes temas integradores não vai, né, contribuir para essa possibilidade de ação interdisciplinar. Como a professora Rita falou e outras pessoas falaram, outros professores falaram, muitas das questões que estão colocadas na parte introdutória do documento, que à primeira vista a gente lê, parecem bastante interessantes, elas desaparecem quando a gente vai analisar o documento, né, de cada componente curricular. Parece que aquilo não existiu, não dialoga, diz que vai ter um documento próprio, mas na plataforma esse documento não existe. Tá? Com relação a esses temas integradores, cabe a gente pensar por que educação financeira foi introduzida como um tema integrador, né? No mínimo, né, estranho. E por que o tema sexualidade desapareceu, né, sendo um tema que permanece, mesmo que a gente pense que os temas transversais poderiam e podem ser atualizados, revistos, o tema da sexualidade continua um tema pungente, importante de ser discutido. Tem uma análise específica com relação à questão do meio ambiente, né, que era um tema transversal, que é objeto de políticas específicas que indicam a obrigatoriedade da educação ambiental em todos os níveis e graus do ensino, como a Lei 9.795 de 99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, e a Resolução número 2 de 2012, que estabelece diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Tais normativas estabelecem também a educação ambiental como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente. No entanto, o tema parece estar distribuído, contrariando tal diretriz. Das 298 páginas do documento, se realizarmos uma busca pela palavra ambiental, vamos encontrar 23 referências a ela, mas nenhuma específica à educação ambiental. A nomenclatura ambiental aparece de forma genérica ao longo do documento, restrita a termos como sustentabilidade ambiental e socioambiental, na introdução do documento, quando justifica os objetivos da base, e esparsamente no ensino fundamental de ciências, no ensino médio de biologia, química e geografia, mas sem articulação entre elas e com as demais áreas. Ainda sobre o ensino médio, destacamos a falta de abordagem de uma perspectiva interdisciplinar entre os diferentes componentes das áreas de ciências naturais, biologia, física, química e geociências, e com relação aos outros componentes curriculares, tanto do ensino fundamental e do ensino médio. Com relação ao ensino de ciências naturais, no nível, né, do ensino fundamental, talvez seja um ponto mais polêmico e difícil de ser tratado. E algumas ponderações, né, foram colocadas. Identificamos na proposta que esse componente, né, estamos falando especificamente do ensino de ciências do 6º ao 9º ano, no Fundamental 2, sofreu profundas modificações no ordenamento dos conteúdos de diferentes anos. Houve um avanço de equidade entre as diversas áreas das ciências naturais e, com isso, os conteúdos de biologia perdem um pouco de seu espaço, ampliando-se os conteúdos de outras áreas, como química, física, astronomia e geociências. Ainda que essa equidade das áreas seja defensável, como favorecedora da ampliação de um repertório de conhecimentos das ciências no currículo, temos que considerar que, historicamente, a disciplina Ciências é ministrada
ministrada majoritariamente, para não dizer quase que a totalidade, por professores formados em ciências biológicas ou biologia, né? Ampliar os espaços dos conteúdos de química, física, astronomia e geociências pode dificultar a ação dos professores em relação a esses conteúdos. Então, esse é uma ponderação que precisa ser feita quando vai se modificar os conteúdos dessa maneira. Apesar da criação ainda recente de cursos de licenciatura em ciências naturais, que buscam, né, formar um professor mais próximo para trabalhar com esse nível de escolaridade, com esse componente, né, ciências naturais, os egressos desse curso ainda não se constituem em número suficiente para atender a demanda. E a opção, né, caso seja feita para uma mudança na formação, generalizando essa formação em ciências para o ensino fundamental, é uma questão que precisa ser melhor discutida, com mais calma, mas também não é tema desse seminário. Além disso, a reorganização dos conteúdos propostos parece desconsiderar o acúmulo de discussões da área de ensino de biologia e de tradições curriculares da disciplina escolar ciências. Um exemplo é a forma como se apresentam os objetivos relativos ao estudo do corpo humano. Se há um tema que não pode prescindir de interpretação essencialmente biológica, este é o funcionamento do corpo humano, embora seja adequado e pertinente que outras perspectivas a complementem. Os debates acadêmicos na área de ensino de biologia, há pelo menos uma década, apontam como desafios do ensino desse tema a rejeição a abordagens mecanicistas e analogias como máquinas, e a superação da fragmentação do tema no currículo, que concorre para que se estabeleçam obstáculos à compreensão do corpo humano e seu funcionamento de forma fisiologicamente integrada. Se o corpo humano vem sendo tradicionalmente enfocado em um único ano de escolaridade, o 8º ano, e ainda assim o desafio de integração está posto, com a distribuição desse tema ao longo de todos os anos da escolaridade, do 6º ao 9º ano, essa fragmentação é potencialmente ampliada. Reconhecemos, obviamente, que não há uma configuração curricular ideal e que toda e qualquer configuração proposta acaba sempre valorizando determinados aspectos e esvaziando outros. No entanto, no que diz respeito ao ensino do corpo humano, a proposta da BNCC merece ser problematizada, sobretudo por caminhar em sentido oposto a algumas convicções construídas em debates acadêmicos na comunidade de ensino de biologia. Outro aspecto que foi questionado, que na reorganização proposta, os estudantes, né, tem a ver com essa fragmentação, passam de um tema a outro, muitas vezes sem conexão entre eles. Então, isso tem a ver com aquela fragmentação que eu havia falado antes. Sentimos falta de uma abordagem de aspectos quanto à natureza das ciências, enquanto reflexão dos processos de construção dos conhecimentos científicos. Esses aspectos são apontados no ensino médio, mas considera-se que o processo de estímulo à reflexão deve permear o processo de ensino-aprendizagem, quando tratamos da ciência desde o início do ensino da escolarização básica. O termo investigação aparece, né, não de forma clara e dando a entender que atividades como demonstração, observação de mapas, etc., correspondem à investigação. Então, estes foram os principais pontos em relação, né, aos conteúdos, que obviamente não tem como a gente dar conta de todos. O documento é muito grande, o tempo de análise não permite que a gente aponte todas as questões, mas essas são as principais questões que a comunidade, né, as pessoas que têm participado do debate têm colocado.
É interessante notar, chamar a atenção, que embora se questione o excesso de conteúdos, se fala de muitas faltas, né, nas disciplinas, né? Muitos temas parece que ficaram de fora da proposta, e talvez isso tenha a ver com a falta dessa discussão prévia do que seria realmente importante, e também dessa tentativa de elaborar objetivos extremamente codificados que, à primeira vista, parece não permitir outros desdobramentos. Então, as pessoas acabam esperando que tudo esteja ali, e tem muita coisa, mas não tem tudo que contempla a todas as perspectivas de visões de ensino de ciência. Para finalizar, sabemos que todo o currículo é uma escolha, uma seleção, e envolve processo de disputa, né, nessa seleção. Nenhuma escolha desinteressada. A contar pelos grupos que estão na disputa do que se pretende para o país e para os nossos estudantes, que já foi levantada pelo professor Bruno, e do poder que cada grupo tem, né, nessa discussão, temos que pensar muitas vezes antes de aderir a uma proposta curricular para a educação brasileira. Em função desse quadro, acreditamos que precisaremos torcer e trabalhar muito na formação para que a criatividade e a rebeldia dos professores sejam capazes de resistir ao controle, de inventar outras formas de ser e fazer. Afinal, há mais coisas atrás dos muros das escolas e das portas das salas de aula do que podemos supor. E esperamos que não haja documento capaz de controlá-las, apesar de tanto esforço que tem sido feito nessa direção. Então, essa é a nossa aposta, tá? Muito obrigada.